Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Você já sentiu como se estivesse em uma batalha constante, mas sem saber exatamente contra o quê? Essa luta silenciosa que acontece dentro de você, muitas vezes não é apenas um conflito interno, mas uma verdadeira batalha espiritual. Padre Duarte Lara, um dos exorcistas mais corajosos e respeitados da atualidade, fez um alerta ao vivo na Canção Nova. Quantas vezes nos pegamos admirados com o que Deus realiza em nossas vidas e por meio do nosso serviço? Isso é natural e, de certa forma, é bom. Sentir alegria por participar da obra de Deus é algo que nos motiva a continuar. Porém, Padre Duarte Lara fez um alerta grave em sua homilia na Canção Nova, que pode passar despercebido. Vejam o que ele alertou urgentemente. Tem uma tentação que o demônio usa muito com gente de caminhada, sobretudo quem se dedica a algum ministério na igreja. Vou dizer qual é a tentação. A mesma que os 72 tiveram. Desviar um pouco o foco de Deus para o ministério. Eles vinham alegres porque os demônios obedeciam pelas coisas grandes que Deus fazia através deles. Serem instrumentos de Jesus, isso é importante, sim. Mas uma vez, lá em Roma, um cardeal disse uma frase que me ajudou muito e desmascarou essa tentação. Ele disse: as coisas de Deus não são Deus. Isso me ajudou muito, porque existe o perigo de o demônio nos levar a pegar as coisas de Deus que são santas, que são boas, que nos enchem de alegria. O ministério, usei uma frase que me ajudou muito e desmascarou essa tentação. Ele disse: as coisas de Deus não são Deus. Isso me ajudou muito. Ele trouxe à tona a história dos 72 discípulos enviados por Jesus. Eles retornaram cheios de alegria porque até os demônios demonstraram obedecer. Imagine só, eles ficaram maravilhados com as grandes obras que Deus fez por meio deles. Mas aí vem o ponto-chave: a tentativa de transformar as obras em nosso foco principal. Foi nesse momento que Padre Duarte Lara citou uma frase impactante de um cardeal em Roma: as coisas de Deus não são Deus. Essa afirmação me fez parar para refletir profundamente. Quantas vezes, no desejo de servir, acabamos perdendo nas atividades, nos planejamentos, nas ações, tudo isso em nome de Deus, mas deixando o Senhor em segundo plano? Será que nós temos caído nessa mesma armadilha? Eu mesmo já vivi momentos em que meu foco estava mais no que eu fazia para Deus do que em Deus. E olhar é assustador. Perceber como isso acontece sem a gente se dar conta. Esse alerta do Padre Duarte é um verdadeiro chamado de despertar, uma oportunidade de reorganizarmos nossas prioridades e voltarmos ao essencial, a comunhão com Deus acima de tudo. Esse contexto nos desafia a pensar em como estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus. Será que estamos nos alegrando mais com os frutos das nossas obras ou com o próprio Senhor, que é a fonte de tudo? Essa reflexão é urgente, principalmente para quem, como eu, tem o privilégio de servir na igreja. Vamos aprofundar esse alerta e entender o que o Padre Duarte Lara realmente nos ensinou e, quem sabe, redescobrir juntos o verdadeiro sentido de nosso serviço e da nossa caminhada de fé. Durante sua homilia, Padre Duarte trouxe um alerta profundo e poderoso que deve ecoar em nossos corações. Ele explicou que, ao nos dedicarmos a algum ministério na igreja, enfrentamos uma tentação específica, muitas vezes sutil: desviar o foco de Deus para o próprio ministério. Ele usou o exemplo dos 72 discípulos enviados por Jesus, que saíram maravilhados porque até os demônios obedeciam. Imagine o cenário: esses discípulos testemunharam milagres incríveis, sinais visíveis de autoridade de Deus agindo por meio deles. É compreensível que eles estavam cheios de alegria. Mas aí vem a advertência do Padre Duarte. Há um perigo escondido nessa alegria. Ele contou que um cardeal em Roma disse algo que desmascara essa tentação: as coisas de Deus não são Deus. Esse alerta é tão verdadeiro e tão necessário. Muitas vezes nos encantamos com o que fazemos para Deus, seja na pregação, na música, na organização de eventos ou até mesmo na ajuda aos necessitados,
que acabamos perdendo de vista o essencial, o próprio Deus. As obras são importantes, claro. Quando o padre Duarte falou isso, algo me tocou profundamente. Eu percebi quanto é fácil cair nessa armadilha. A dedicação às coisas de Deus é algo bom e santo, mas o inimigo é astuto e pode transformar até mesmo o que é santo em uma distração, se não estivermos atentos. Ele nos leva a colocar nossa energia e alegria nas atividades em si, e não no Senhor, que é a fonte de tudo. Padre Duarte nos lembra que precisamos voltar ao básico, ao mais importante. Não somos chamados a simplesmente fazer coisas para Deus, mas a viver uma comunhão profunda com Ele. O ministério, o serviço, tudo isso é secundário diante da nossa necessidade de estar com Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo com o coração ilustrado para Ele. Esse alerta esse alerta nos convida a uma mudança de mentalidade. É como se Deus dissesse: não se perca no que você faz para mim. Não se esqueça que eu sou quem importa. Esse é um chamado à verdadeira conversão, verdadeiro para reavaliarmos onde está o nosso foco e nos voltarmos ao Senhor com todo o coração. Precisamos ouvir e colocar isso em prática, porque, como o Padre Duarte nos mostrou, só assim evitaremos cair nas armadilhas do inimigo. Deixe-me compartilhar uma história que eu vi recentemente. Era sobre uma mulher chamada Ana, uma pessoa extremamente ativa em sua paróquia. Ana fazia de tudo, coordenava a liturgia, organizava eventos, ajudava nas catequeses e ainda participava de grupos de oração. À primeira vista pareceu o exemplo perfeito de alguém que vivia para Deus, mas aos poucos algo começou a mudar. Ela começou a sentir um vazio, uma inquietação. Apesar de estar ocupada com as coisas de Deus, percebeu que sua vida espiritual estava seca. A oração pessoal foi sendo colocada de lado, a missa se tornou mais um compromisso na agenda e as atividades tomaram todo o espaço que deveria ser dedicado a estar na presença de Deus. Ela contou que um dia, durante a adoração ao Santíssimo, foi como se Deus tivesse falado diretamente ao coração dela. Eu sinto falta de você. Você está tão ocupada comigo que não tem tempo para mim. Essas palavras ecoaram na alma de Ana. Foi um verdadeiro despertar. Ela percebeu que estava tão interessada no serviço que havia perdido a intimidade com o Senhor. Essa história me marcou profundamente, porque eu vejo um pouco de Ana em mim, e talvez você veja um pouco dela em você também. Quantas vezes nos deixamos consumir pelas responsabilidades, mesmo que sejam para Deus, e nos afastamos daquilo que é mais importante, a nossa comunhão com Ele. Eu mesmo já me peguei nessa situação correndo atrás de tantas coisas que esqueci de simplesmente parar, rezar e estar com o Senhor. Ana decidiu mudar. Ela reorganizou suas prioridades, colocou Deus em primeiro lugar novamente e viu que fazer isso todo o resto ganhou um novo sentido. Suas atividades ministeriais não eram mais um peso, mas uma extensão da alegria de estar com Deus. Esse é o poder de consideração ou alerta que o Padre Duarte nos trouxe. Essa história é um convite para todos nós. Não importa o quão ocupados nos ocupamos em nossas paróquias ou ministérios, precisamos nos perguntar: estou mais conectado às coisas de Deus ou ao próprio Deus? Porque no final é isso que realmente importa. Não vamos esperar sentir o vazio que Ana sentiu para fazer essa mudança. Hoje é o dia de nos reorientarmos e voltarmos ao nosso olhar para o Senhor. Irmãos e irmãs, agora é o momento de agirmos. O alerta do Padre Duarte Lara não é apenas um conselho ou uma reflexão bonita. É um chamado direto a todos nós que servimos na igreja, a todos que de alguma forma vivem para as coisas de Deus. Hoje somos convocados a examinar nossos corações e realinhar nossas prioridades com coragem e humildade. Pergunte-se: onde está o meu coração? Ele está centrado em Deus na busca pela sua face ou me perdi nas tarefas, no ativismo, nas coisas boas, mas que não substituem o essencial? O demônio é astuto e usa até o que é santo para nos distrair de quem é a própria santidade, Deus. Não é fácil enfrentar essa verdade.
Eu mesmo preciso parar e reconhecer que estava me deixando levar pelo ritmo das atividades e me distanciando da oração profunda. Talvez você também já tenha sentido isso, mas hoje somos chamados a mudar, voltar ao primeiro amor. Não somos chamados a realizar grandes feitos primeiro, mas a estar com Deus, a viver para Ele, e então permitir que tudo mais flua dessa intimidade. Padre Duarte nos deu uma chave poderosa. As coisas de Deus não são Deus. Nunca se esqueça disso. As coisas que fazemos, por mais nobres que sejam, devem ser apenas reflexos de nossa comunhão com o Senhor, nunca um substituto para essa relação. Eu te convido, compartilhe essa mensagem com outros. Talvez alguém próximo a você esteja enfrentando essa mesma tentação. Vamos juntos atender a esse chamado de Deus, fortalecendo uns aos outros na fé e na comunhão com o Senhor. É assim que venceremos, porque no final só Ele é o nosso tudo. Quero agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Espero que as palavras do Padre Duarte Lara tenham tocado seu coração como tocaram o meu. Que possamos viver esse alerta com coragem, renovando nossa intimidade com Deus e colocando-o sempre acima de tudo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.